Fiz a consulta com o oncologista e agora ele começa a pedir uma série de exames. Por que esses exames são importantes? Uma vez você teve o diagnóstico de câncer, você precisa passar por uma fase de estadiamento. O estadiamento é como se eu fosse estudar o nosso inimigo, estudar a doença e entender até onde ela avançou para então a gente conseguir definir qual o tratamento que deve ser feito. Os tumores, existe uma classificação chamada TNM, que ela é internacional, que fala de tumor, de nódulos e de metástases. Dependendo do tumor que a gente vai tratar e do quanto ele se desenvolveu no seu sítio primário, aumenta a taxa de chance que essas células tenham migrado para outros lugares do corpo. Então nós temos que fazer uns exames onde eu vou estudar esse paciente, definir o seu estágio e aí então definir o seu tratamento. É muito comum o paciente chegar na primeira consulta já querendo saber que tratamento ele vai fazer, mas para isso precisa fazer o estadiamento. Então precisam se pedir exames que vão corroborar com o exame físico. Você examina o paciente, analisa os dados do anatomopatológico, que é o que dá o diagnóstico do tumor, e aí você então vai classificar e estadiar para definir o tratamento. Exames de imagem muitas vezes compõem tomografias, o PET scan, ultrassom, dependendo de cada situação. Além da realização de exames no período do estadiamento, que é logo lá no início, quando você está conhecendo o paciente, estudando ele, estudando a doença dele, na sequência, feito o tratamento, você tem que dar um segmento. Então, o paciente oncológico, ele não recebe alta logo em seguida. Por exemplo, eu fui operar uma hérnia, operei, voltei no colega, o colega retirou os pontos, me examinou, deu o período de observação de repouso, eu recebo alta. O paciente oncológico, ele fica num período de segmento, que é um período de risco, onde esse tumor ele pode reaparecer no sítio primário ou em outros locais, mesmo que os teus exames iniciais eles tenham sido normais. Muitas vezes o paciente pergunta: doutor, eu fiz exame em janeiro, agora nós estamos em junho, eu preciso fazer exames de novo? Sim, você precisa fazer exames. Vejam essas imagens que eu estou mostrando aqui. São pacientes assintomáticos que estavam consultando dentro do seu segmento e eles foram fazer exames e, bom, aqui estavam doenças metastáticas. Quando que ele iria saber isso se ele não fizesse o exame? Muito provavelmente quando ele fosse sintomático, e aí nós teríamos um problema maior ainda para se resolver. Então, sim, é importante que o paciente entenda que fazer exames de imagem é importante para conhecer a doença e depois para, no segmento, entender se ela está dando sinal de recaída ou não. E isso vai ser por um tempo que depois vai se tornando cada vez mais espaçado até o momento onde se julgue que essa doença não deverá mais reaparecer e esses exames então cessam. Quando estamos falando em estadiamento nos pacientes com melanoma, é muito importante a pesquisa do linfonodo sentinela quando esses melanomas atingem uma certa espessura, uma certa profundidade dentro da pele. Então o melanoma, ele não interessa tanto o tamanho que ele tem na superfície, mas sim a profundidade, assim como a presença de ulceração lá no exame de anátomo patológico, que a gente já conversou em outro vídeo. São vários itens e detalhes que esse exame traz, que o patologista traz para o oncologista, para ele poder então determinar o caminho que ele vai seguir. Nessas situações, como vocês estão vendo aqui, a drenagem linfática da pele ela é muito extensa, dependendo de cada região, de cada topografia. Quando você suspeita que esse melanoma tenha risco de disseminação para os linfonodos, a linfocintilografia, que é esse exame que nós estamos mostrando aqui, ele vai marcar para que área, para que ponto essa área de pele estaria conectada nos linfonodos, podendo mandar células para esses linfonodos, as metástases linfonodais. E aí o cirurgião pode, através dessa marcação, coletar esse linfonodo para analisar e saber se essas células já estão nesse linfonodo, mesmo que ainda elas não sejam palpáveis, que esses linfonodos não estejam clinicamente doentes, mas microscopicamente eles estão doentes. Isso muda o estadiamento e isso vai mudar o tratamento.
Um detalhe importante, você antes de sair fazendo exames, você conversar com o profissional da área, principalmente da oncologia. Não é incomum o paciente chegar na primeira consulta já trazendo alguns exames, que muitas vezes a gente pode utilizar, mas às vezes são exames que não estão relacionados à doença em questão. Então, melhor é você, tendo o diagnóstico oncológico, ir até o profissional, fazer a consulta e ele vai determinar essa sequência de exames que você tem que fazer e quais são os exames importantes. Às vezes, aquele exame que você acha que vai ser muito importante para o teu caso, ele não é tão importante assim. E um que você releva, é só um exame simples, ele pode ser, às vezes, o exame mais importante no teu caso. Então, é importante fazer esse questionamento, né, essa consulta primeiro com o profissional e aí determinar exatamente os exames que você deve fazer. Uma coisa que eu gosto muito de comentar com o paciente, que paciente vem de paciência. Então, esse momento do estadiamento, ele requer paciência, porque você precisa fazer exames, às vezes tem que fazer algumas novas biópsias para coletar informações e depois, então, chegar na conclusão do estadiamento e definir o tratamento. É um momento delicado, é um momento que traz ansiedade, mas é muito importante que ele seja muito bem feito. E caso tu tenha dúvidas em relação ao que a gente está comentando, traz as tuas dúvidas para nós, segue o canal, a gente está montando uma sequência de questionamentos e de relação para que a gente possa desenvolver um raciocínio e possa ajudar você nas dúvidas que você tem.